Caro aluno, como vai? Seja bem-vindo ao curso de Planilhas Eletrônicas do Lab de Educador. Meu nome é Zevaldo Souza e nesta aula vamos falar um pouquinho sobre inserção e edição de dados em células. Além de falar sobre inserção e edição de dados em células, também vamos falar um pouco sobre os tipos de dados. Eles podem ser do tipo texto, números, fórmulas ou especiais, como imagens, contatos, dados inteligentes ou emojis. Também vamos falar sobre preenchimento rápido e preenchimento em série. Falaremos sobre seleção de células, linhas e colunas. Também vamos falar um pouco sobre inserção e exclusão de colunas e linhas e, por fim, formatação básica. Aproveita esse momento para te pedir para curtir o nosso canal e seguir ativando os sininhos de notificação. Isso é muito importante para a gente, para poder continuarmos seguindo cada vez mais produzindo conteúdo aqui no YouTube. Conforme combinamos, vamos falar um pouquinho sobre a inserção e edição de células em planilhas eletrônicas. E a planilha que eu escolhi para dar esta aula foi justamente a planilha do Microsoft Excel 365. Na nossa primeira aula, Excel, assim como o Google Planilhas, possui uma pasta de trabalho e nessa pasta de trabalho nós inserimos diversas planilhas. Você pode verificar aqui embaixo. Mas antes é preciso entender o que seria uma célula. Uma célula, na verdade, é a menor unidade em uma planilha. Lembra da nossa última aula? Nesse arquivo do Excel, que nesse caso do Excel é salvo em XLSX, certo? Ele é uma pasta de trabalho e nele temos várias planilhas. E em cada planilha dessa, ela tem um conjunto de células que formam a planilha. A célula, ela é endereçada, ela tem um endereço fixo que é nomeado por letras, que são as colunas, e números, que são as linhas. Então, aqui na nossa caixa de nome, você vai ver o nome do endereço da célula. Eu posso modificar esse nome, professor? Pode. Se você chegar aqui e fazer assim, quero que o nome dessa célula agora seja Lab. Ok. Então agora essa célula daqui específica, ela passou a se tornar, a ser chamada de Lab. Eu posso fazer alteração de um conjunto de células, professor? Sim, você pode. Mas não vai ser o nosso caso aqui agora, a gente não vai falar disso. Aqui ela vai continuar sendo B2, porque é o nome padrão que nós queremos usar nesta aula. E você pode perceber que quando clicamos numa célula, ela seleciona, ela deixa uma seleção verdezinha e aqui no canto nós temos a nossa alça de preenchimento. Eu vou explicar mais à frente o que significa essa alça de preenchimento. Então, agora que a gente sabe que a célula é a menor unidade, a gente vai avançar um pouquinho a nossa aula e você já vai agora entender quais são os tipos de dados que nós podemos inserir nesta célula. Podemos começar aqui entendendo que quando clicamos numa célula, nós podemos inserir uma diversidade de dados. Os dados mais simples que existem até hoje são os dados de texto, número e fórmulas. Vamos começar inserindo um dado de texto. Basta você digitar o texto. Você vai ter justamente esse dado. Terminou de digitar, clica em Enter e ele já vai estar inserido na sua célula. Se você digitar um texto, vou colocar aqui, Lab de Educador, e esse texto ficou errado, ficou faltando letra ou você precisa corrigir alguma coisa, você clica novamente na célula e você tem duas opções. Ou você dá 2 cliques e você seleciona a letra que você quer, apaga
e você faz as correções que você deseja, certo? Ou, vou dar outro exemplo aqui, água. Você simplesmente vem aqui na caixa, na barra de fórmulas, você seleciona a parte que você deseja alterar e faz as alterações. Prontinho, a sua correção foi feita nesta célula que você está editando. A célula, você também pode alterar o tamanho dela. Você pode perceber que a célula A, ela começou aqui, no caso a célula A2, onde eu estou escrevendo a palavra Lab de Educador, né, o nome da nossa empresa, ela passou um pouco para a célula B. E você pode simplesmente chegar aqui entre a coluna A e a coluna B, você vê que modifica. Olha só o formato, como é que fica, olha como modifica, e você clica e segura e arrasta. E aqui a coluna vai ser ampliada. A mesma coisa você pode fazer com relação à linha, se você deseja que essa linha ela aumente a altura. Então você vai na opção que você deseja, né? Qual é a linha que você deseja? Você quer aumentar esta linha, essa altura desta célula? Você clica aqui e aumenta a altura. Então você tem essa opção quando você deseja fazer alguma alteração no tamanho da célula. Isso serve, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você quer formatar a célula, lembrando, todo dado inserido de texto sem formatação, o texto será alinhado para a esquerda. Já os dados de número serão alinhados para a direita. Vou dar um exemplo aqui. Se eu coloco aqui na B1, eu boto 23. Pronto. Então, nós temos aqui 23 alinhado à direita. Então, isso daqui, sem formatação, ele já reconhece como um número. 12 reconhece como número. 5 reconhece como número. Percebam, número é alinhado à direita. Texto é alinhado à esquerda. Já as fórmulas, elas vão começar sempre com o sinal igual. Então, eu vou clicar no igual e eu posso, por exemplo, resolver somar todos os dados que estão aqui. Para isso, eu posso fazer assim, igual, insiro a função soma, abro parêntese, porque é o que eu quero, é agora fazer uma operação matemática, e seleciono os números que eu quero somar. Então, fecho parêntese e dou Enter. Então, aqui eu tenho uma fórmula. Como é que eu sei que isso daqui é uma fórmula? Presta atenção. Presta atenção aqui na nossa barra de fórmula. Quando eu clico num texto, ele aparece um texto. Quando eu clico num número, ele aparece um número. Quando eu clico na fórmula, olha só, aqui está o valor, o resultado dessa fórmula está aqui presente nessa célula. É 40. Mas aqui em cima, na barra de fórmula, não está 40. Está a soma dos números presentes em B1, B2 e B3. É por isso daqui são os dados mais simples que nós podemos colocar em uma planilha e em uma célula específica. Existem outros tipos de dados que nós podemos inserir? Sim, e aqui eu vou mostrar um pouco para você agora. E agora presta atenção, vou clicar aqui no menu inserir e aqui eu tenho justamente algumas opções que vão poder te dar uma ideia do que você pode inserir a mais que não seja apenas texto, número e fórmula. Por exemplo, aqui agora já vem o que a gente chama por caixa de seleção. Vai definir basicamente os valores verdadeiro e falso. Então, quando você clica aqui, ele insere essa caixa. E aí você pode colocar na célula ao lado, por exemplo, água. Eu posso criar várias caixas de seleção e colocar aqui coca, suco, café. Está suficiente para mim aqui. Qual é a diferença?
é que com a caixa de seleção, você bastará clicar e ela vai ativar. Atualmente, ó, ela é falso. Falso, ó. Quando eu clico, ela se transforma em verdadeiro. Então, aqui na caixa, na barra de fórmula, vai dizer se essa fórmula é verdadeira ou falsa, se está ativa ou desativada. Um outro caractere que podemos inserir é a imagem. Antigamente, no Excel, a gente só poderia inserir imagens por cima da planilha, mas agora eu consigo inserir dentro da célula. Então, basta clicar aqui em ilustrações, clicar em imagem e aqui tem duas opções. Ou eu coloco sobre as células, que era a opção mais antiga, sempre existiu, ou a opção colocar na célula. E aí, quando eu clico nisso daqui, ó, vou clicar nesse dispositivo, vou buscar aqui esta. E aqui está nossa imagem dentro de uma célula. Então, eu tenho a opção de inserir imagens em uma célula. Também tenho a opção de inserir uma caixa de seleção dentro de uma célula. Você também vai encontrar no Google Planilhas a possibilidade de inserir contatos. Vou te mostrar outras opções de dados que vocês podem inserir em uma planilha eletrônica. Alguns desses dados só podem ser inseridos se você estiver utilizando uma planilha online. Vou usar agora como exemplo o Google Planilhas. Pode perceber aqui que está passando na tela, vou aumentar aqui, o que você pode inserir. Você pode digitar @emoji para inserir um emoji, @dropdown para inserir um menu suspenso, arroba e o nome para inserir um ícone inteligente de usuário, @date para abrir o seletor de data. Vamos dar exemplo? Arroba e vou me citar. Dá um Enter. Então, pode perceber que aqui é um ícone inteligente que, nesse exato momento, está citando um contato, que é o meu contato, beleza? Mas eu posso citar outros contatos que estão na minha lista. Bem, eu também vou botar aqui @date. Data de hoje. Legal. Eu também posso colocar um arquivo. Acabei de citar aqui um arquivo que está no meu Google Drive, dentro de uma planilha Google. E agora eu chamei o emoji justamente para inserir um emoji dentro de uma planilha. Esses dados especiais você vai inserir em sua planilha de acordo com a sua necessidade. Neste momento, vamos falar um pouquinho sobre preenchimento rápido e o preenchimento em série de números. Basicamente, o que você precisa entender é que existe na célula o que chamamos por alça de preenchimento. Você pode verificar bem aqui no canto dessa célula tem sempre um quadrado onde você pode clicar e arrastar para poder transpor o conteúdo que estava nessa célula para outras células. Vou dar um exemplo aqui. Escrevi aqui a palavra conteúdo e olha só como muda. Olha como é o ícone. Ele é uma cruz branca com uma borda preta. E quando eu coloco nessa alça, ele muda justamente para uma cruz toda preta e mais fininha. Então, se eu clico e arrasto para a direita, a palavra conteúdo vai passar para todos os ícones. Se eu clico aqui, novamente em B2, e arrasto para baixo, a palavra conteúdo vai até o B9, porque eu arrastei. Eu posso simplesmente selecionar tudo e clicar e arrastar. Vou colocar conteúdo em mais de uma célula. Vou apagar aqui
eu também posso fazer o seguinte, ó. Posso colocar isso daí que eu fiz, foi justamente um preenchimento rápido de conteúdo. Eu peguei uma célula preenchida e só cliquei e arrastei para poder transferir esses dados, essas informações para outras células. Vale destacar que quando você tem uma planilha já programada, toda prontinha, vai também ter o preenchimento automático, que é quando você já começou a digitar na primeira linha e ele vai aparecer uma opção que você só precisa selecionar, dar um OK, ele já vai fazer toda a opção para você. Vou mostrar agora um pouco do preenchimento em série. Então, estou clicando aqui o número 1, 2, 3, tá bom aqui, e vou simplesmente agora selecionar. Olha, se eu clicar somente no e arrastar, vai somente preencher o número 1 em todas as células. Agora, se eu selecionar 1, 2, 3, clicar e arrastar, aí vai vir um preenchimento em série. Isso vale também, por exemplo, para meses. Nesse caso aqui, como eu estou no Excel, ele já vai reconhecer. Basta clicar e arrastar, ó, ele já transferiu, já transformando em séries de meses. Vale destacar que para selecionar uma célula, basta clicar nela e você está selecionando uma célula. Você pode selecionar uma coluna clicando na letra da coluna. Cliquei aqui na letra C, selecionei toda a coluna. Se você quiser selecionar uma linha, você clica em cima do número. Clicou no número, selecionou toda a linha. Assim como também você pode usar o mouse, clicar em uma determinada célula e arrastar. Você vai selecionar a quantidade de células que você deseja. Então você pode selecionar apenas uma célula, você pode selecionar colunas ou linhas. Com colunas e linhas serve a mesma coisa. Você pode, clicar na coluna e arrastar e ele vai selecionar todas as colunas. Clicar em uma linha e arrastar e ele selecionar todas as linhas. Aqui, nesse sentido, eu apresento para você a funcionalidade de inserir e excluir colunas e linhas para facilitar a sua vida em alguma situação. Por exemplo, se eu quero inserir uma coluna extra entre o B e o C, eu clico no C, clico com o botão direito do mouse e clico em inserir. Apareceu aqui uma coluna extra para mim, totalmente em branco, que eu posso inserir os dados que eu desejar. A mesma coisa vale para a linha. Eu clico num número, clico com o botão direito e inserir, e será inserida uma nova linha aqui para mim. Vou até fazer aqui para que você possa entender que eu também posso excluir esse processo. Então você pode perceber que aqui eu pintei esta linha e esta coluna, e aqui agora eu posso simplesmente clicar com o botão direito novamente em cima da coluna que eu quero agora excluir e vir aqui e excluir. Percebeu? Também posso fazer a mesma coisa na linha. Clico e excluo. Por fim, para fechar a nossa aula de hoje, é importante ressaltar que você pode formatar a célula de acordo com o que você desejar. Como eu já falei, a célula, quando é formato de texto, ela vai ficar alinhada à esquerda. E você pode perceber isso aqui. Vou voltar aqui, ampliar um pouquinho. Ela está alinhada à esquerda. Já o número, ele está alinhado à direita. Ah, mas eu não quero que o número fique alinhado à direita, eu quero que ele fique alinhado à esquerda. Bem, é só selecionar o número que você deseja ou o conjunto de números de células que você deseja e você vai vir aqui e alinhar à esquerda. Só isso. A mesma coisa vale para o texto. Se você quer que ele fique alinhado à direita, basta formatar e clicar em alinhado à direita. Você também pode centralizar, seleciona e centraliza textos e números, fórmulas, o que você desejar,
assim como os caracteres especiais, você também pode preencher determinadas células, clicando aqui na cor de preenchimento. Você também pode modificar a cor de cada dado dessa célula, clicando aqui apenas na cor, nesse caso aqui vermelha, mas pode ser qualquer outra cor que você desejar. Assim como também você pode preencher essas células com uma borda. Basta você clicar aqui e acrescentar toda a borda. Você também pode, se você desejar, destacar um conjunto de células com a borda maior. Seleciona apenas a que você deseja e vem aqui e bordas externas espessas. E aí vai ter uma borda maior e mais ressaltada nas células que você assim deseja. Então, você pode ressaltar, usar a formatação justamente para poder organizar a sua tabela de acordo com o seu interesse. E sempre lembre que a formatação ela é essencial para que a sua planilha ela esteja visualmente agradável e também com as informações que são necessárias para a pessoa entender o que você está querendo explicar com a sua planilha. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e, no mais, peço novamente para você ativar o sininho de notificações e sempre ficar atento a todas as novidades que tem aqui no nosso canal, o Lab de Educador. Um abraço!